transmitir a mensagem do Senhor aos nossos corações.
Bom dia, meus amados irmãos. É uma alegria muito grande para mim estar participando de um autêntico culto reformado. Nós não encontramos mais um culto reformado hoje. Está tudo diferente. Mas há ainda aquelas igrejas que mantêm a sua excelente tradição. Ainda mais no mês da reforma, né? Reforma protestante. Muito obrigado, reverendo Guilhermino, pela oportunidade que você está me concedendo de participar deste culto. O profeta Abacuque, quando escreveu o seu livro expondo a sua teologia, ele criou o que eu costumo de chamar um slogan para a sua teologia. Está lá no capítulo 2, versículo 4. No finalzinho do versículo, ele diz assim: e o justo viverá da fé. Passados os anos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta doutrinária à igreja de Roma, ele faz questão de trazer também no miolo de sua teologia este slogan. Está escrito: o justo viverá pela fé. Passaram-se os anos e no século XV, finalzinho do século XV, entrando pelo século XVI, aparece um padre que, não se conformando com a orientação de Tétisio, um bispo da Igreja Católica, que resolveu criar a teologia das indulgências, ele começou a reforma. E ele usou o mesmo slogan de Abacuque e de Paulo: mas o justo viverá da fé. Essa expressão que Lutero colocou no centro da sua teologia da reforma, mexeu com a igreja. Todos nós sabemos bem. Tétisio dizia, vendendo as indulgências dele, que à medida que uma moeda soasse no fundo do cofre, uma alma saltava do purgatório. E ele disse: não, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O primeiro pressuposto da teologia da reforma é fé. Fé é a menor palavra da soteriologia bíblica. É a menor. 2 letras apenas e um sinal: fé. Mas nós temos que refletir um pouco sobre a fé. Às vezes nós tentamos definir fé como o escritor da carta aos Hebreus o fez no capítulo 11, dizendo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Esta é a definição mais comum de fé. É a definição que todos nós gostamos, citamos e usamos na nossa experiência de fé. Mas interessante que o escritor da carta aos Hebreus, ele tentou criar uma definição de fé.
mas ele percebeu que fé não se define. Ele sentiu que fé é uma experiência pessoal. A minha experiência de fé é diferente da experiência de fé do reverendo Guilhermino. A nossa experiência de fé, ela é diferente da experiência de vocês. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele resolveu apresentar algumas experiências de fé, o que vocês tão bem conhecem. Ele começa dizendo: pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Noé acreditou que haveria um dilúvio, ele precisava preparar uma arca. E assim o escritor vai dizendo: pela fé Abraão deixou a sua terra. Pela fé Sara teve um filho depois da sua idade de gerar. Pela fé Isaac, pela fé Jacó. E assim vai o escritor da carta tentando solidificar aquela definição que ele dera no princípio. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas ele chega a dizer também: pela fé, Moisés, quando nasceu, foi lançado ao rio Nilo pelos seus pais, na certeza absoluta de que Deus daria um trato sério à vida de Moisés. E nós sabemos que assim foi. Pois bem, meus amados irmãos, eu quero ser bem sucinto na minha palavra nesta manhã, tentando colocar para a reflexão de vocês 3 definições de fé, que todos nós devemos ter em mente no coração, para termos a experiência que os homens e as mulheres de fé registrados na história do capítulo 11 de Hebreus seja a nossa experiência também. A primeira definição de fé é esta que nós temos no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós cremos, nós aceitamos fatos que nós nunca vimos. Essa é uma definição corriqueira de fé, mas a mais bíblica que nós temos. A segunda definição de fé que nós podemos apresentar nesta manhã é uma definição que vem de um teólogo chamado Scofield, que até fez uma Bíblia com anotações, uma das primeiras bíblicas com anotações que nós temos. Ele diz o seguinte, que fé, e eu gosto muito dessa definição, fé é acreditar no que Deus já falou. Já falou, pastor Pedro. Acreditar no que Deus já falou. E o que Deus já falou está aqui, na Bíblia. Na Bíblia. Muitas coisas que nós queremos saber hoje e vamos procurar em estudiosos da Bíblia, Deus já falou.
É interessante que o cânon das Escrituras, ele termina com aquelas palavras de João, lá no último livro, capítulo 22. Se alguém tirar o que está escrito aqui nesse livro, eu tirarei o seu nome do livro da vida. Se alguém acrescentar, eu acrescentarei os flagelos que nós temos nesse livro. Fé é acreditar no que Deus já falou. E para nós, os evangélicos, e especialmente os filhos da reforma, especialmente aqueles que acreditam na Bíblia, o que Deus já falou já está aqui. Deus disse tudo. Deus já falou tudo a respeito da nossa vida, como devemos nos comportar no mundo. Deus já falou tudo a respeito da família. Deus já falou tudo a respeito da igreja. Nós não temos que inventar uma igreja. Nós não temos que construir no centro da maior cidade de São Paulo um templo de Salomão. Templo de Salomão não se constrói em outra terra. Ele vai ser reconstruído na terra de Israel. Deus já falou. Se o meu prezado irmão quer saber alguma coisa sobre oração de fé, a Bíblia fala sobre a oração de fé. Deus já falou sobre a oração de fé. Orar com fé. Então a primeira definição de fé é aquela que aparece lá em Hebreus 11. É a certeza das coisas que nós não vemos. Eu tenho certeza do céu. Eu nunca vi o céu. Eu imagino pela descrição das Escrituras como será o céu. Eu acredito nisso. Eu acredito. Em segundo lugar, fé é nós acreditarmos no que a Bíblia diz, no que Deus já falou. Os profetas do Velho Testamento, principalmente Ezequiel e Jeremias, eles diziam o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, já veio. Em terceiro lugar, fé. E eu gosto muito dessa definição. Fé é acreditar nos absurdos. Você acredita nos absurdos, aquilo que aos nossos olhos humanos não pode acontecer, acontece. E eu gostaria de pedir agora o auxílio de Moisés, que já aparece lá em Hebreus 11. Diz o escritor da carta: pela fé, os pais de Moisés o lançaram no rio Nilo. Ele foi salvo. Um absurdo. Mas os pais de Moisés acreditaram. Depois, pela fé, Moisés desceu ao Egito para resgatar de lá o povo de Israel. O absurdo. Moisés não sabia falar. Moisés era um roceiro, um pastor dos campos. Lá na terra do seu sogro, ele desce para liderar o povo numa saída da escravidão. Coisa absurda.
Moisés chegou a dizer: eu não sei falar, eu não posso ir. Deus disse: você tem que ir, você tem que acreditar. E ele foi. Tirando o povo do Egito, vocês conhecem bem a história. Moisés chegou às praias do Mar Vermelho com o povo, com o rebanho, com crianças, com mulheres. E atrás dele vinha Faraó com seu exército. E o povo reclamando: e agora, Moisés? O que é que nós vamos fazer? Pelo menos lá no Egito nós tínhamos pepino, nós tínhamos alho, nós tínhamos cebola, nós tínhamos até sepultura para enterrar os nossos corpos. E Moisés disse: e agora, Deus, o que é que eu faço? Ele disse: o que você tem na mão? Aí eu tenho uma vara. Então mete essa vara no mar. Mas é absurdo. O que essa vara vai fazer? Ele lançou a vara no mar, as águas se separaram e ele passa com aquela multidão. Absurdo. Absurdo aconteceu. Absurdo que muita gente duvida. Chega do lado, o povo reclama. O povo de Deus sempre foi um povo que gosta de reclamar. Recebe diariamente as bênçãos do Senhor, mas continua reclamando. E agora, Moisés, nós estamos com sede, não tem água. Moisés diz o seguinte: olha, tem um lago. Mas Moisés, aquelas águas são amargas. Por isso o nome é Lago de Mara. Moisés dizia: agora, Deus, o que é que eu faço? Eles cortam um pedaço de pau e lançam lá. Coisa absurda, como é que um pedaço de madeira poderia mudar o gosto daquela água? Ele fez. E todos nós sabemos o que aconteceu, porque está registrado na Bíblia. Fé é acreditar no que a Bíblia já disse. E aquele pedaço, aquele ato de fé, mudou o sabor da água. Agora, naturalmente, esse povo já estava pronto para crer em tudo mais que pudesse vir pela frente. Mas logo na frente faltou água outra vez. O Moisés, o povo continuou reclamando. E Moisés disse a Deus: e agora, Deus? Eu já não tenho mais em que crer, eu não sei. Ele se crê no absurdo. Fere a rocha, essa rocha que está aí. Mas como é que pode sair água de uma rocha? Isso é absurdo. Hoje nós temos falta d'água. O sistema da Cantareira que abastece São Paulo está no fim. E agora? E Moisés fere a rocha e sai água. E assim a caminhada de Moisés com o povo continua pelo deserto. Chegado no Cades Barneia, outra vez faltou água. E Deus disse: fale a rocha. Mas Moisés, ele disse: não, eu vou ferir mesmo. Creia no absurdo, Moisés, é só falar. Ele disse: não, eu vou ferir. E feriu a rocha, jogou água. E por causa desse ato de Moisés, ferindo a rocha, ao invés de falar a rocha, ele não entrou na terra. Todos nós sabemos disso. Ele não entrou na terra. Ele não foi capaz de crer no absurdo. Não entrou na terra. Vai para o Monte Nebo, contempla a terra e morre. E passa a direção para Josué. Agora um outro homem que creu no absurdo, levando o povo às margens do rio Jordão. O rio estava cheio, né? E diz o texto que transbordava por suas ribanceiras. Ele dizia: agora como é que nós vamos fazer? Mas Deus disse: diga ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós.
E Josué creu no absurdo. Ele advertiu o povo. E depois ele escolheu 12 homens, um de cada tribo de Israel. E ordenou: vocês peguem a arca e atravessem o rio. Mas como atravessar o rio se as águas transbordavam por suas ribanceiras? Diz o texto que quando eles molharam os pés nas águas do Jordão, o rio se separou. Mais difícil do que no Mar Vermelho, porque as águas corriam de suas ribanceiras. Levantou-se um grande paredão de água. E Josué passa com todo o povo, 600.000 pessoas, gado, criança. E do outro lado aparece um outro problema. Ele creu no absurdo. Apareceu uma cidade que ele precisava tomar, Jericó. Mas como tomar Jericó se era uma cidade murada? Deus disse: olha, creia no absurdo. Pega umas cornetas de chifre e rodeia a cidade 7 vezes, que os muros vão cair. Mas isso é absurdo, Senhor Deus. Mas Josué creu e levou o povo a crer no absurdo. E nós sabemos o resultado. As muralhas de Jericó vieram abaixo. E Josué possuiu a terra. Fé é acreditar no absurdo. Talvez o meu prezado irmão está nesta manhã aqui, nesse culto, com um absurdo na sua vida. Pode ser um absurdo físico, uma doença, que os médicos estão dizendo, não tem mais cura. Mas creia no absurdo. Creia que Deus pode restaurar o seu físico. Talvez o absurdo que o irmão traz na sua vida é um absurdo familiar. Minha família está se desfazendo. Acredite em Deus. Se você tem um absurdo, acredite que Deus pode tornar esse absurdo de uma realidade. Quero terminar a minha palavra nesta manhã lendo a história de uma mulher que creu numa fé absurda. Capítulo 15 de Mateus, do versículo 21 em diante. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então ele, Jesus, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus
seus donos. Então lhe disse Jesus: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Mulher creu no absurdo. Ela creu. Quero assinalar 5 lições preciosas que nós temos nesta maravilhosa doutrina da fé. A doutrina de Abacuque, de Paulo, de Lutero, a nossa doutrina. A menor palavra da teologia da salvação, menor do que ressurreição, menor do que arrependimento, menor do que eleição, mas é uma coisa preciosíssima. Preste bem atenção, vou terminar. Usando essa história da mulher cananeia, que foi ao encontro de Jesus, nós encontramos, sabe o quê? Marque isso: uma fé teimosa. Uma fé teimosa. Você tem uma fé teimosa? Aquela mulher tinha uma fé teimosa. Primeiro, a fé teimosa ultrapassa as barreiras do preconceito. Havia um preconceito ali. Jesus demonstrou que havia um problema entre os gentios e os judeus. Por isso ele não poderia atender aquela mulher como judeu. Era um preconceito, mas a mulher acreditou. Ela teimou: eu sei que o Senhor pode. Então marca aí: a fé teimosa ultrapassa as barreiras do preconceito. Não existe preconceito. Trabalhei na África por algum tempo. E como foi bom. Encontrei tantos irmãos queridos de uma fé poderosa e teimosa. Em segundo lugar, a fé teimosa é capaz de adorar a Deus nas maiores dificuldades da vida. Aquela mulher estava aflita, angustiada, e diz aqui o texto que ela veio e adorou o Senhor, dizendo: socorre. Adorar a Deus é uma experiência pessoal também. Ela estava aflita, a filha doente, a filha endemoniada, os discípulos criando barreiras para que ela não se aproximasse de Jesus. Mas no meio daquelas dificuldades todas, ela adorou. Essa é a fé que nós devemos ter. Foi a fé de Lutero, dos reformadores. Eles acreditaram em Deus. Em terceiro lugar, a fé teimosa não se cansa de crer. Aquela mulher lutou, não se cansou de acreditar que Jesus Cristo poderia resolver o seu problema, que poderia salvar a sua filha, que poderia curar a sua filha. Ela não se cansou de acreditar, continuou acreditando. Eu vou até o fim. Eu já comecei a minha batalha, eu irei até o fim. Às vezes nós nos cansamos de crer.
e desistimos de nossa carreira cristã. Há tanta gente assim. Sou pastora, fui pastor de igreja local há 58 anos, durante 58 anos. Eu vi tantas pessoas que desistiram no caminho cristão, cansaram. Estou cansada, pastor, de crer. Não creio mais. Em quarto lugar, a fé teimosa. E eu gosto disso daqui. A fé teimosa mesmo, ela sensibiliza o coração de Deus. Jesus ficou sensibilizado pela insistência daquela mulher. Jesus ficou sensibilizado pela teimosia daquela mulher, que venceu os preconceitos da sua época. Ela era gentílica, não podia chegar a um judeu. Ela sensibilizou o coração de Deus. Eu gosto disso, porque eu sei que nas minhas aflições, e eu já tive muitas aflições na vida, eu fui capaz de crer, acreditar em Jesus e sensibilizar o coração dele. E finalmente, a fé teimosa, ela é uma fé que tem recompensa. Tem recompensa. Então lhe disse Jesus: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Isso que é fé. Fé não é uma varinha mágica, como alguns pensam. Fé não é um copo d'água em cima da televisão enquanto alguém lá do outro lado ora. Não, isso não é fé. Não é. Fé não é esotérica, acredita em coisas. Nós não acreditamos em coisas, nós acreditamos em Deus. Acreditamos em Deus. Fé é acreditar naquilo que nós não conseguimos ver, mas esperamos. Fé é acreditar naquilo que o Senhor já falou, que é a Bíblia. Fé é acreditar nos absurdos. E a mulher cananeia creu, e por isso a sua fé foi recompensada. Amados irmãos, que Deus possa usar as verdades da Bíblia para sustentar a sua vida e fortalecer a sua fé.